Olá a todos, eu sou o Pedro e vou apresentar a construção do nosso pipeline de classificação de textos, né? Nesse trabalho, nosso objetivo foi criar um modelo de inteligência artificial capaz de ler um texto e classificá-lo automaticamente em dois tópicos muito distintos, né? Que é os automóveis e o espaço. Para isso, a gente usou o dataset 20 new groups, como vocês podem ver aqui no código, e filtramos apenas as categorias de REC autos e esse sci.space, né? Isso é um problema clássico de classificação binária supervisionada. Nós temos o texto de entrada e o rótulo verdadeiro e queremos que o modelo aprenda essa lição, né? Bom, antes de qualquer modelagem, tivemos que tratar os dados em si, né? Então, para essa parte de pré-processamento, o texto bruto da internet é muito ruidoso, né? Ele é cheio de ruído. Então, aqui nessa função, nós aplicamos várias etapas de limpeza. Primeiro, convertemos tudo para letras minúsculas, para padronizar, né? Segundo, usamos as extensões regulares para remover pontuação, caractere especial, números, bom, deixando apenas as palavras. E terceiro, removemos os step words, né? Que são palavras como the, for, is, que aparecem muito, mas não ajudam a diferenciar se o texto é sobre carros, sobre foguetes. Bom, sem essa limpeza, o modelo aprenderia muito ruído e não o conteúdo real que a gente quer que ele aprenda, né? Bom, agora indo para a parte um pouco mais técnica, né? Aqui essa parte para processamento terminada, indo para essa parte um pouco mais técnica, como o computador entende essas palavras, né? Nós utilizamos o TF-IDF, eu vou chamar assim, né? Diferente de apenas contar palavras, o bag of words simples, o TF-IDF calcula a importância de uma palavra no documento em relação a todo o dataset, né? Então, uma palavra rara que aparece muito no texto específico ganha um peso muito alto. Tipo, olhem para esse número na série do código, né? Que nossa matriz de treino ficou com 18.523 colunas, né? Ou seja, isso significa que o nosso modelo tem mais de 18.000 dimensões. Então, cada palavra do vocabulário virou uma feature para o modelo analisar, né? Então, já dá para ver, ficou. Bom, para lidar para lidar com essa quantidade enorme de dados, escolhemos essa regressão lógica, né? É um modelo linear que lida muito bem com dados esparsos, né? Ou seja, matrizes cheias de zero, já que cada texto usa apenas uma fração daquelas 18.000 palavras. O resultado foi excelente, né? Esse 97% de acurácia, como mostra a classificação report aqui, né? Bom, para encerrar minha parte, vale destacar que a diferença disso para os dados tabulares comuns em tabelas como Excel, as colunas são fixas e densas, né? Tem valores. Aqui no texto, nós tivemos que criar as colunas via vetorização, gerando uma matriz gigantesca e espessa, né? Esparsa, né, no caso. Além disso, em texto, o contexto semântico importa muito mais do que as colunas dependentes de uma tabela, né? Então, agora, para explicar por que o modelo tomou essas decisões, eu passo a palavra para outro integrante do meu grupo. Olá, meu nome é Shaman Cardoso. E continuando o que o Pedro tinha falado, né, sobre essas representações numéricas, né, existem duas principais aqui que estamos usando nesse trabalho, que é a Bag of Words e a TF-IDF. Iniciando pela explicação aqui sobre a Bag of Words, temos que é uma forma bem simples de tentar representar os dados textuais em formato numérico. Isso porque o nosso computador, né, o nosso modelo de inteligência artificial, ele não consegue trabalhar sobre dados textuais diretamente. Esses dados textuais têm que ser processados e transformados em números para que cálculos matemáticos possam ser aplicados a ele, que é efetivamente o que nosso modelo faz quando a gente está treinando ele. Então, basicamente, os dados são divididos em tokens, né? Cada palavra aqui é um token. Por exemplo, small, dog, cute e cat são tokens desses textos aqui que a gente tem, né? E basicamente o que o Bag of Words faz é contar a aparição de cada um desses tokens e transformar essas contagens em matrizes. Por exemplo, a palavra cute, 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 aparece duas vezes nessa parte aqui do documento, né? Nesse segundo, nesse segundo valor aqui do array de textos e uma vez aqui nesse último valor desse array. Então, essa contagem ela é expressada aqui nessa matriz e dessa forma o algoritmo do Bag of Words é realizado, né? Com essa matriz aqui, o modelo percorre os elementos dessa matriz e realiza seus cálculos em cima dela, ajusta os parâmetros, os pesos. Porém, essa representação ela é um pouco limitada, tanto que ela só considera a contagem das palavras. Isso não influencia muito no contexto em que essas palavras estão inseridas
e a importância delas em, por exemplo, uma determinada frase. Então, muito cuidado ao usar o Bag of Words, porque ele é bem simples, mas também é bem limitado para a análise. Continuando, temos também o TF-IDF, que é Term Frequency Inverse Document Frequency. É a frequência do termo pelo inverso da frequência que ele aparece no documento. Que é outra representação numérica, texto, onde o peso é atribuído a quanto menos, na verdade, o texto aparece em um determinado documento. Né? Então, o peso de X no documento Y equivale à frequência desse termo nesse documento vezes o logaritmo de inverso do número de documentos que aparecem com esse termo. Né? Então, basicamente, esse algoritmo, diferente do Bag of Words, que realiza a contagem dos termos, esse algoritmo define um peso quanto menos esse termo aparece, né? Quanto menos esse termo está ali no corpo de texto presente. Então, vamos dizer que, por exemplo, tem uma palavra ali que só aparece 2 vezes num texto de 13 mil palavras. Essa palavra está mais propensa a ter um peso maior. Isso porque o cálculo é realizado no logaritmo do inverso da frequência que esse termo aparece no documento. Bom, explicado agora como que esse modelo foi treinado, né? Irei mostrar agora rapidamente como que o modelo foi treinado e apresentar as métricas de treinamento desse modelo. Então, primeiramente, foi aplicado o pré-processamento do texto, né? Usando essa função pré-processar texto, que basicamente pega os tokens do nosso texto e a gente limpa eles, pré-processando eles, transformando eles em valores normalizados para que o modelo trabalhe da melhor forma possível. E após isso, a divisão do dataset foi realizada, foi dividida em treino e teste, com o tamanho do teste sendo 20% do conjunto total de palavras, né, do nosso texto. E após isso, foi realizada as representações numéricas, né, que, como falado anteriormente, são necessárias para que o modelo realize seus cálculos matemáticos e ajuste seus pesos. Então, fizemos o vetorizador de contagens para o Bag of Words e para o TF-IDF também. E no final, esses dados foram representados em uma matriz de 1506 por 18.523, que é uma matriz bem esparsa também. Né? Então, como esses dados são bem esparsos, grandes e preenchidos de valores próximos a zero também, ou então zero mesmo, devido à natureza dessas duas representações numéricas, a gente optou por treinar o modelo linear com regressão logística, né? Com interação máxima de 500 e random state de 42, que é o padrão para esses modelos. O modelo foi ajustado aqui, os pesos dele, né? E foi realizado um relatório de classificação gerando das métricas principais desse modelo. Então, temos aqui 0 e 1, que são as classes dos textos, né? Como a gente está usando um modelo de classificação binária, então é 0 ou 1. A acurácia desse modelo foi de 97%, bem alto. E também teve um F1 score nas duas classes de 0,97, indicando um modelo balanceado em ambas as classes. E com um recall de 0,99 ou 99% na classe 0 e 0,96 na classe 1. A precisão foi as mesmas métricas, só que ao contrário, né? Precisão maior na classe 1 e precisão de 0,96 na classe binária do zero. Então, o modelo ele obteve um resultado aqui satisfatório, indicando métricas bem altas. Né? Então, como esse dataset também não é muito grande, esse treinamento ele foi possibilitado, né, a ser feito ali de uma forma que essas métricas ficassem bem altas mesmo. Não é porque o modelo está com overfitting, porque realmente esse dataset ele não tem o tamanho de gerar uma dissonância maior nessas métricas. Então eu passo a palavra para o próximo integrante do grupo, que irá agora falar um pouco dos explicadores, né, como o Lime e o Chat. Olá, eu sou o Arthur e hoje eu vou falar sobre a interpretabilidade local usando o Lime. Até agora vimos como foi o modelo treinado e atingiu boas métricas, mas a pergunta que fica é, como ele toma as decisões? Será que ele realmente aprendeu o contexto ou apenas decorou padrões errados? É isso que vamos auditar agora. Bom, para isso, utilizamos o Lime. Ele é uma técnica de explicação local e a grande sacada dele é que não tentamos entender a rede neural inteira de uma vez, o que seria muito complexo. O foco aqui é explicar uma única previsão por vez.
O funcionamento dele é baseado em perturbações. O Lime pega a frase original e cria várias cópias dela, removendo ou alterando palavras aleatoriamente. Depois, ele joga essas cópias no modelo para ver como a probabilidade da classe muda. E por fim, com esses dados, ele treina um modelo linear simples apenas para aquela vizinhança. Se retirar a palavra foguete, fez a chance de ser espaço cair drasticamente. O Lime aprende que aquela palavra tem um peso alto e positivo. Bom, em seguida, vamos ver isso na prática. Selecionei 2 casos onde o modelo acertou o que o texto era sobre espaço. No primeiro parágrafo, à esquerda, temos o cenário ideal. O modelo vê as palavras rocket, que é foguete, e sky, que é céu, e assim ele atribuiu maior peso a elas, representando pelas barras verdes. Isso confirma que ele aprendeu a semântica correta. Já no segundo gráfico, que é o que está à direita, o Limes mostra uma disputa interessante, que seria a barra vermelha em traffic mostra que essa palavra tentou puxar a decisão para a classe carros, porém a palavra launch, que é lançamento, teve um peso verde muito maior, vencendo a disputa e garantindo o acerto. O Lime ele é essencial para visualizarmos esse cabo de guerra interno dos pesos. Bom, por fim, a questão da auditoria de erros, mas a ferramenta se torna ainda mais valiosa quando o modelo erra. Aqui a gente consegue ver que temos um texto real sobre carros que o modelo classificou incorretamente como espaço. Mas por que isso acontece? O Lime nos dá o diagnóstico imediato. Observe que não existe a palavra espaciais no gráfico. Mas dessa forma o modelo tomou a decisão baseada apenas no nome do próprio Eric e no endereço de e-mail da Universidade da Virgínia. Isso é um exemplo clássico de overfitting ruído. O modelo decorou que e-mails da Virgínia parecem em tópicos de espaço e usou isso para decidir. Isso nos alerta que precisamos melhorar nosso pré-processamento para remover esses dados pessoais. Bom, assim para finalizar essa minha parte, embora o Lime ele seja local, nós fizemos uma agregação. Rodamos o Lime para 50 textos diferentes e somamos os pesos absolutos para ter uma visão global. O resultado ele é tranquilizante, pois as palavras mais importantes para o modelo no geral são space, car, oil, shuttle. Isso prova que apesar daquele erro pontual com o e-mail, o modelo geral é robusto e foca nos conceitos corretos. Enfim, essa é a minha visão do Lime. Agora eu passo a palavra para o Nicolas, que vai falar mais um pouco sobre o Sharp. Olá, eu sou o Nicolas Rafael e, dando continuidade à explicação, eu fiquei aí responsável pela parte de explicabilidade com o Sharp, o Integrante 4, né? Então, nesse projeto, a gente decidiu utilizar o Linear Explainer. A base teórica desse método são os valores de Shapley vindos da teoria dos jogos. E a grande diferença que tem em relação ao Lime é a consistência matemática do Sharp. O Sharp ele calcula a contribuição marginal exata que cada palavra teve para desviar a previsão média. Isso nos dá uma garantia de que a soma das importâncias das palavras vai bater exatamente com a probabilidade final dada pelo modelo. Então a gente vai analisar isso agora no gráfico. Bom, indo para a prática e com o gráfico em tela, geramos esse summary plot. Ele resume como o modelo interpreta o nosso vocabulário de palavras. No eixo horizontal, temos o impacto na predição. Então, os valores positivos se encontram à direita. Eles puxam a classificação para o tema espaço, space. E os valores negativos, que estão à esquerda, puxam para cá, carros. Então, analisando as palavras mais importantes de cima para baixo, vemos que termos como car, cars, engine e Ford possuem valores chaves negativos, que indicando forte correlação com a classe de autos. E já as palavras como space, orbit, shuttle e launch aparecem à direita, sendo os principais indicativos da classe 1, espaço, space. Então, olhando também as cores vermelhas do nosso gráfico, essas cores vermelhas indicam um alto valor de TF e DF, confirmando que a presença dessas palavras é determinante para a decisão do nosso modelo. Para a explicação local, selecionamos um texto que o modelo classificou como espaço com alta confiança. Então, ele garantiu ter uma alta probabilidade com a palavra espaço, de cerca de 91,9%. O gráfico waterfall, o gráfico de cascata abaixo na tela, nos mostra a soma exata que levou a essa decisão. As palavras como rocket, que seria foguete, sky, que seria céu, contribuem positivamente com 0,13 e 0,11 respectivamente. Mas o detalhe mais interessante é a primeira barra no topo.
em que zero, o K, a palavra K, tem um valor de zero, que adicionou mais 0,15 a probabilidade que o modelo somou para a palavra espaço. Isso significa que o modelo considerou a ausência da palavra carro, valor zero nesse caso, como um fator mais forte para confirmar que o assunto era sobre espaço. Isso demonstra a inteligência do CHAP em quantificar, inclusive, o que não está no texto. Por fim, para consolidar a visão geral do nosso modelo e da função do CHAP, calculamos a média absoluta dos valores CHAPs para gerar um ranking das top 20 palavras mais impactantes do modelo. Então, vemos claramente que a palavra K é a palavra mais decisiva do modelo, seguida por Space e logo em seguida também a palavra Cars. Comparando este gráfico com o gráfico logo acima, né, o gráfico do Lime, a gente vê exatamente as mesmas palavras aqui em cima. Então, Space, Car e Cars. Isso, fazendo a comparação com o resultado do Lime, notamos uma forte concordância entre eles dois. Isso faz e gera um resultado para nós que a interseção entre esses dois métodos valida a robustez do nosso pipeline, o que é muito bom, porque confirma que o modelo linear aprendeu padrões semânticos reais para distinguir os tópicos, focando exatamente nos termos que definem cada assunto. Essa parte de CHAP é basicamente isso. Com essa explicação, eu vou passar agora a palavra para o Iglesias para finalizar e concluir o nosso trabalho. Olá, eu me chamo Iglesias e para finalizar o trabalho a gente precisa fazer uma síntese de tudo que a gente viu até o momento. Nosso objetivo foi construir um modelo de processamento de linguagem natural capaz de distinguir automaticamente os textos sobre os dois temas distintos, aos automóveis e sobre o espaço. Mas a gente não para somente na análise de acurácia. O foco principal aqui foi utilizar a técnica de explicabilidade do Lime e do CHAP para a gente entender o porquê das decisões do modelo. Para a gente começar, a limpeza dos dados foi fundamental, como a gente explicou no relatório. Textos brutos contêm muito ruído. Então, a gente utiliza expressões regulares e a biblioteca ANLTK para remover as pontuações, números e as stop words, que são aquelas palavras que não agregam em nada no sentido semântico, por assim dizer, das frases. E, em seguida, a gente vetoriza o texto usando o TF-IDF, que é superior ao Bag of Words, por penalizar aqueles termos genéricos e meio que valorizar as palavras específicas de cada classe. E para o modelo, a gente escolheu a regressão lógica, ela funciona muito bem em textos de alta dimensionalidade, porque esses dados meio que eles tendem a ser linearmente separáveis. E o resultado é essa acurácia de 97%. A gente confiar somente nessa acurácia de 97% é um pouco perigoso. A gente precisa de interpretabilidade. Primeiro, a gente usou o Lime para uma explicação local e ele perturba um único texto para ver como é que essa previsão muda. No exemplo da tela, a gente vê que o modelo classificou o texto como espaço e o Lime ele vai mostrar as palavras que, como Bright, Sky, Rocket e Light foram as maiores responsáveis por essa decisão. Isso valida que o modelo está olhando para os termos corretos e não meio que para os ruídos aleatórios. Então, a visão de um todo, a gente usou o CHAP. Diferente do Lime, o CHAP baseia na teoria dos jogos para calcular a contribuição marginal de cada palavra. Nesse gráfico de resumo global, a gente pode ver o comportamento geral do modelo. Os vermelhos à direita indicam que a presença da palavra empurra a classificação para a classe espaço. Notem que as palavras como space, orbit, moon, elas são fortes preditores de uma classe, enquanto car, engine, Ford definem a outra classe. Ao a gente comparar a agregação do Lime com o CHAP global, a gente vê que ambos eles concordam nas palavras mais fortes, o que aumenta a confiança nesse sistema. Outra coisa que corrobora para o que eu falei anteriormente é os dois gráficos de palavras mais importantes, da agregação Lime e da Global CHAP. Basicamente, as duas analisam e identificam, através da interpretabilidade, praticamente as mesmas palavras com as mais determinantes para uma classe, seja ela espaço ou automóveis. Em conclusão, a implementação dessas duas bibliotecas no nosso código foi essencial. Elas nos permitiram ir além da caixa preta na regressão logística e prova que o modelo ele meio que acertou a maioria das previsões pelos motivos certos. Mas ele também nos alerta sobre a influência desses termos genéricos na decisão final.
E isso encerra nossa apresentação sobre a aplicação prática de explicabilidade em PLN e um muito obrigado.